E aí, seus viciados, beleza? Prazer, Léo, bem-vindos aí ao meu canal. E hoje eu vou seguir aqui com a segunda parte da minha história com games. Hoje eu vou falar um pouco de PlayStation. Bora lá? Pessoal, meu primeiro contato com PlayStation foi há bastante tempo, por volta de 96, 97. Eu lembro que eu tinha um colega no prédio que eu morava, que ele tinha um Super Nintendo e eu também. Porém, um determinado dia, ele me apareceu lá com o PlayStation 1, aquele modelo quadrado, o primeiro de todos. E eu lembro claramente que ele tinha lá Street Fighter e ele tinha Resident Evil. E a gente era bem novo, pô, naquela época eu tinha 10 anos. E a gente começou a jogar Resident Evil e morremos de medo. A gente se cagou todo, essa foi a verdade. Porém, a gente continuou jogando como bons medrosos. A gente seguiu em frente, mas eu não me lembro de ter zerado esse jogo, eu zerei muitos anos depois. Mas aquele contato ficou marcado, e aí eu lembro que eu enchi o saco do meu pai pra gente poder trocar o nosso Super Nintendo no PlayStation 1. Cara, e quando a gente pegou o PlayStation 1, foi uma troca absurda em termos gráficos, porque a gente estava acostumado com aquela linearidade, né, dos jogos de Super Nintendo. Eles eram bonitos, porém, com o PlayStation 1, a questão 3D deu um boom na nossa cabeça. E as possibilidades ficaram infinitas, né? Eu lembro muito da gente jogar Crash, Pandemonium, lembro muito daquele disco demo que vinha no PlayStation, então tinha uma ideia lá de Tomb Raider, tinha um jogo de rock que eu gostava de jogar e não tinha a menor noção do que estava jogando, tinha um jogo de moto também chamado Jet Moto. Eu não me recordo de como que eu comecei a usar jogo pirata no PlayStation, eu acho que ele já veio desbloqueado na época, porque eu não me lembro de ter um jogo original sequer, então com certeza ele veio desbloqueado. E nessas eu acabei jogando ali um pouco mais pra frente, jogos importantíssimos que me marcaram bastante. Dentre eles o Gran Turismo. Eu lembro que em Gran Turismo 1 e 2 tinha a questão de você obter a licença para poder pilotar em diversas fases ali, né, diversos circuitos, e isso era maravilhoso, você competir com um amigo para ver quem que ia tirar a licença ou não. Gran Turismo foi realmente um marco em questão de jogos de corrida. Lembro que a trilha sonora também, o gráfico de Gran Turismo era muito à frente que eu tinha vivenciado ali no Super Nintendo. Super Nintendo de jogos de corrida, para mim era Mario Kart, Rock'n'Roll Racing, aquele Bike Master e Top Gear, que era grande referência para fazer um comparativo com o que veio a ser Gran Turismo, e o salto foi imenso. Outro jogo marcante para mim de Play 1 foi o Win Eleven. O Win Eleven tinha uma jogabilidade incrível, foi um aprimoramento do que a gente teve ali em International Superstar Soccer antes no Super Nintendo. Porém, eles colocaram ali a Master League, e quem jogou também, quem teve essa sensação naquela época. Hoje em dia você pega a Master League e você acha normal. Porém, pro final dos anos 90, ali começo de anos 2000, era maravilhoso você poder contratar o jogador, montar um time do seu jeito e poder jogar ali e ganhar as partidas. E eu lembro que eu jogava muito com meu primo. Essa possibilidade de você dividir isso com alguém em modo cooperativo, você ter o seu time e jogar junto, era sensacional. Dentre alguns jogos que me marcaram muito, posso citar aqui também o Jack Chan, jogo de aventura maravilhoso. Até hoje vale a pena jogar ele. A trilogia de Resident Evil, incrível. Eu zerei todos um pouco mais pra frente ali por volta de 2000, 2001. Eu lembro do meu pai jogando Silent Hill, que era um jogo tenebroso, horripilante, mas que tinha uma super história. Ele terminou esse jogo, ele terminou todos, acho que os 4 primeiros ele terminou. E um jogo que me marcou demais foi Tony Hawk. Tony Hawk 2 e o 3 principalmente. Na época teve um boom relacionado ao skate. Tony Hawk foi realmente um marco PlayStation 1. Eu não fiquei com Play 1 por um longo período, porque eu fiz algumas trocas de games nessa época, pessoal. Então eu saí do Super Nintendo, fui pro PlayStation 1 quadrado, aí eu fui pro Nintendo 64, depois eu voltei pro PS1, e aí sim eu segui Play 2 depois. Eu lembro claramente quando eu peguei meu Play 2. Na época eu tinha um PS1 completinho na caixa, eu tinha um Game Boy Advance também laranja, que era uma versão diferente, era oriental, na caixa completo com alguns jogos, e aí eu anunciei em um jornal da época que chamava Primeira Mão, e aí eu consegui vender os dois. E nisso, pelo próprio jornal, eu fui atrás do meu PlayStation 2. Então eu vi alguns anúncios e eu vi que tinha um rapaz vendendo por volta de 600, 650 reais, isso em 2004. E aí eu fui com meu pai no Belenzinho aqui em São Paulo buscar esse videogame para ter uma segurança a mais. E quando a gente foi pegar, ele veio na caixa, tudo bonitinho, o rapaz era bem gente boa que vendeu. E aí eu escolhi 3 jogos para acompanhar ele. Senhor dos Anéis, As Duas Torres, tem a versão aqui de GameCube. Ele era um jogo para um player só, e eu lembro que o Retorno do Rei depois, eu consegui jogar cooperativo com meu primo também. Mas o hype do filme era tão grande que esse jogo me marcou muito, foi muito bom jogar ele. Outra escolha que eu fiz quando eu peguei meu Play 2 foi GTA Vice City. GTA Vice City foi uma experiência surreal, em termos de gráfico, de música, de ambientação dos anos 80.
Foi muito bom jogar GTA Vice City. E o último dos 3 jogos que eu peguei foi o Winning Eleven, lembro que era uma versão chamada Redux. Bomba pet da vida. E cara, a mudança que teve de Winning Eleven do Play 1 pro Play 2, questão gráfica ficou muito melhor. E a própria Master League que eu citei pra vocês anteriormente, ela ganhou uma proporção ali de outro mundo. Por quê? Com o jogo pirateado, o pessoal colocou ali logotipos da Champions League. Disso a Master League saiu de um único campeonato que você jogava para um campeonato, uma Copa e a Liga dos Campeões. E nisso tudo tinha umas negociações de jogadores ali no meio da temporada. Então era muito real, era muito real. A única coisa que pecava era que você não podia mudar de time. Você tinha que começar um time e ia com ele ali para sempre. Era gratificante ali você ganhar uma Liga dos Campeões, uma tríplice coroa, era realmente muito bom. Lembro também, pessoal, que em 2004, um pouco depois que eu peguei o videogame, eu entrei numa loja de games. Foi meu primeiro emprego. Então eu tive essa sorte de trabalhar com games, né? Foi o único momento da minha vida que eu trabalhei com alguma coisa ligada a games. Conheci amigos ali que eu tenho até hoje. A gente tem um grupo de WhatsApp, provavelmente é o grupo mais antigo que eu tenho de WhatsApp. Dentre as lembranças que eu tenho daquela época, eu tenho algumas revistas. Essa revista aqui é Dicas e Truques PlayStation, de dezembro de 2004, cara, faz muito tempo, uns 19 anos. E nessa revista aqui a gente tem 2 jogos gigantes que lançaram nesse ano, Need for Speed Underground 2 e o GTA San Andreas, que tiveram lançamentos bem aproximados. Bom dessa época aí que a gente podia pegar os jogos, podia testar na loja, ver o que a gente gostava e pegava um descontinho para levar para casa. Um pouquinho depois teve outro grande lançamento, que foi esse Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Esse aqui foi meu primeiro Metal Gear, eu não joguei na época do Play 1, eu joguei o 2, e esse foi o meu primeiro e também foi uma experiência surreal. A profundidade da história desse jogo aqui é maravilhosa. Tanto é que vai ter um remake dele em breve e eu tô ansioso pra jogar. E nesse momento aí também, pessoal, de 2004, 2005, Yu-Gi-Oh! Tava estouradaço. Eu lembro de ter jogado já o Yu-Gi-Oh! No PlayStation 1, que era esse Forbidden Memories. E aí depois no Play 2 eu tive esse Duelists of the Rose. Era muito legal de você jogar com conhecidos, com amigos, batalhar. Claro que eu não posso deixar de falar de God of War. Saiu por volta ali de 2005 e eu tava nessa loja também. Se eu não me engano, eu mencionei no meu primeiro vídeo aqui do canal, que eu lembro claramente quando God of War chegou na loja. A gente tinha uma TV gigantesca, acho que de 32 polegadas de tubo, e aí o chefe, o Viro, chegou na época com God of War, a gente ligou na TV e começou a passar e eu jogando aquela primeira fase da Hydra. Aquilo lá era diferente de tudo que eu já tinha visto em videogame. Esse primeiro God of War aqui me marcou de um jeito que poucos jogos superam. E depois a gente teve mais pra frente o God of War 2. Eu peguei essa versão aqui de PlayStation 3, eu não tenho de Play 2. E é uma versão aqui que ficou com gráfico até melhorado, pra TV de LED, de LCD e tudo. Vale muito a pena e é bem baratinho. Pessoal, depois do Play 2 eu acabei indo pro PSP. Então eu tive um PSP, tive o primeiro modelo, já tive umas 3 versões de PSP. E foi um videogame fantástico também. Eu não tive portáteis da Nintendo nessa época, então o PSP ele veio pra mim depois do Game Boy Advance que eu tive lá atrás. Eu rodava tantos jogos de PSP como de emulador nele. E ali eu tive experiências muito boas. De PSP eu ressalto muito Def Jam, a versão de Def Jam Fight, que tinha pra Play 2 também. Era um jogo muito bem feito, história muito boa e era diferente de qualquer jogo de luta que eu já tinha jogado na época. Depois do PSP eu fiquei um longo período sem PlayStation, pessoal. Por volta de 2010 eu comprei meu Xbox 360 e aí eu segui nessa linha de Xbox 360, depois eu peguei o One e eu fui voltar a ter um PlayStation somente em 2016. Por quê? Porque eu tava louco pra jogar isso aqui, cara. Eu tava louco pra jogar God of War 3, sendo que eu tinha jogado já o 1 e o 2 e eu não tinha jogado o 3 e ele tinha saído em 2010, então já fazia um belo tempo que eu queria jogar esse jogo pra encerrar a trilogia. A série Uncharted já tinha a questão dos vídeos, então eu já tinha uma noção do que era esse jogo e ele é um dos estilos que eu mais gosto, esse estilo de aventura. Então eu fui atrás do Uncharted Collection, do Play 4 na verdade, não esse aqui. E eu queria jogar muito The Last of Us, queria muito mesmo. Eu tive vários amigos que me recomendaram jogar The Last of Us. Como eu tinha seguido esse caminho de Xbox, a gente fica atrelado somente aos jogos exclusivos dessa plataforma. A gente não consegue jogar outros jogos que a gente tanto deseja. Então em 2016 eu tive a experiência com esse joguinho aqui mesmo, o remake, e foi maravilhoso. Eu não sei se vocês viram a série, ou viram a série depois de jogar o jogo, ou jogaram o jogo e depois viram a série, mas ele é uma experiência única. Aquele momento inicial já do jogo, que acontece aquilo com a filha do Joel, foi diferente de tudo que eu já tinha vivenciado de videogame. Porque normalmente a gente entra em mundos ligados a games como Zelda, Mario, próprio God of War, que você não imagina aquilo na realidade. Mas esse jogo aqui é uma coisa que a gente sente na pele o que aconteceu ali com a Sarah.
Então aquilo lá me marcou de uma forma, assim como muitos que jogaram também, muito forte, muito marcante mesmo. E depois toda a história do Joel com a Ellie, questão gráfica, questão de ambiente, questão de trilha sonora. Não é à toa que esse jogo ganhou todos os prêmios que ele conseguiu. E a continuação é muito boa também. E para mim um marco muito importante no PlayStation 4 foi esse jogo aqui. Cara, Overwatch. Eu lembro quando meu colega, o Careca, falou de Overwatch pra mim, a gente baixar a demo, eu não curti o jogo, eu achei muito confuso, eu achei muita coisa ao mesmo tempo na tela e tava perdidaço. Porém, o que aconteceu é o seguinte, eu conheci o Careca, o Jefinho, que são grandes amigos meus até hoje, no Xbox. Vou contar no próximo vídeo da história de Xbox. Porém, eu fiz os caras irem pro PlayStation. De alguma forma, eu consegui mudar a mentalidade deles que estavam focados no Xbox pra gente ir pro PlayStation. E esse aqui foi o jogo que o Careca pegou quando ele comprou. Então, ele só tinha o PlayStation, só tinha Overwatch. E aí eu tava com super peso na consciência, mesmo não gostando da demo, eu falei, vou comprar. Pô, o cara veio pro PlayStation aqui por minha causa. Cara, a gente começou a jogar Overwatch e a gente não conseguia parar, cara. A gente não conseguia parar de jogar Overwatch, velho. Eu lembro claramente da gente 10 horas da noite começar a jogar e ir até 3, 4 horas, tinha que trabalhar no outro dia. Era uma coisa absurda, impensável para os dias de hoje. E aí depois de algum tempo o Jefinho acabou comprando Overwatch também. E eu lembro que a gente se juntou a Madu, uma grande amiga nossa, e o Ed, meu primo, que eu comentei no vídeo de Nintendo. O Ed voltou a jogar videogame assim, vamos dizer que com mais seriedade por conta do PlayStation, que eu fiquei na mente dele para ele comprar o PlayStation, e aí a gente teve um bom tempo jogando Overwatch aí com esse time. Overwatch é um dos jogos mais marcantes da minha vida e provavelmente o jogo que eu mais joguei, devo ter mais de 1.200 horas. Porém, a versão que saiu agora recentemente do Overwatch 2 é péssima perto do que esse jogo já foi e do que ele representava lá por volta de 2016 até 2018. Pessoal, acho que o PlayStation 4 pra mim, ele é um videogame marcante demais, por tudo que eu vivi no passado com o Play 1 e Play 2, por tudo que eu não vivi no Play 3, mas eu consegui viver no Play 4, os jogos que eu queria jogar, eu joguei. Por tudo que veio depois de Overwatch ainda pra mim. Dentre isso, Horizon Zero Dawn, joguei no lançamento, eu lembro que eu nunca faço pré-compra de jogo, mas esse aqui eu fiz pré-compra, ele chegou um dia antes, não lembro qual empresa que foi. Debulhei esse jogo aqui, eu fiquei acho que uns 4 dias seguidos sem parar jogando esse jogo, aí eu acabei platinando ele. Cara, Days Gone, eu lembro que eu saí de férias no lançamento de Days Gone, e aí eu acabei comprando ele em seguida. É um jogo que eu não consegui parar enquanto eu não terminei também. Pra quem gosta de apocalipse zumbi, pra quem gosta desse tipo de universo, uma experiência incrível e marcante, vale muito a pena. E não menos importante, esse God of War 2018. Esse aqui foi um jogo marcante pra mim. Tem 2 cenas nesse jogo que me remetem ao que eu vivi lá no PlayStation 2, quando o Kratos ele pega a lâmina do caos na casa dele, ele abre aquela parte de baixo ali da casa e me arrepiei toda na hora. E naquela parte que o Kratos tá no barco e aparece a Athena de relance, assim, foi realmente surreal por ter vivenciado essas experiências anteriormente e ter resgatado isso nesse jogo aqui. Sinceramente, eu tava meio cabreiro com essa questão dele sair da mitologia grega pra nórdica, mas esse jogo conduziu tudo bem, foi com muita maestria. E não à toa que ele ganhou o jogo do ano. Apesar do Red Dead ser um fortíssimo concorrente, esse jogo aqui era muito bom. É muito bom, aliás. E eu peguei meu PlayStation 5 por volta de 2021, final de 2021. Eu não tenho muitos jogos aqui, os jogos que eu joguei já eu vendi. Então eu joguei nele Ratchet & Clank, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, que eu não gostei tanto quanto esse de 2018. Porém eu tô aguardando alguma coisa grande, sabe? Eu tô guardando alguns lançamentos exclusivos pra ele mesmo. Porque a gente sabe que quando o jogo sai pro Play 4 pro Play 5, ele não tá dando o máximo dele ali no Play 5. Porém, o Ratchet & Clank foi uma boa experiência, o próprio God of War, ele é bacana também. Joguei o Elden Ring, que é o meu favorito jogo de Play 5 até agora, platinei ele. Mas eu tô aguardando algo grandioso ainda. Por mim, o PS4 tá aqui e o Play 5 tá aqui, tá lá embaixo. Tá atrás de Play 2, tá atrás de Play 1, Play 3 eu não tive, então ele tá em 4º lugar. Bom, pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado aí das minhas experiências com o PlayStation. Nos vemos na parte 3 quando eu for falar um pouquinho de Xbox, beleza? Valeu!